Presidente, antes de começar a minha explanação, a Rio Parque mandou representante? Não mandaram representante. Então, presidente, pela falta de respeito para com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, com esse parlamento, eu quero colocar aqui agora, né, em votação, a condução coercitiva na próxima reunião do dono, do seu Jorge Esteves, da Rio Parque. Tem... Cara, isso é uma falta de respeito com o parlamento. Pô. Das empresas terceirizadas que o senhor é? E aí, presidente do DETRAN, De Jesus Reboque, perdão. Esse aí é o tipo de cidadão que está à frente de uma empresa, né, que é o Rio Parque, como é que trata a política do Rio de Janeiro, né, os representantes do povo do Rio de Janeiro, esse parlamento, que é a Casa de Leis, ele simplesmente falta uma convocação do parlamento. São 70 deputados aqui eleitos pelo povo. Isso aí foi deliberado aqui entre os parlamentares. Isso é uma falta de respeito não só com essa comissão, com a CPI, mas com essa casa, com a população do Rio de Janeiro. Então, presidente, eu coloco aqui, peço que Vossa Excelência coloque em votação agora a condução coercitiva do senhor Jorge Esteves, que é o dono, não quero mais gerente, representante, né? O dono da empresa, a condução coercitiva dele na próxima reunião. E quero parabenizar aqui o senhor Joaquim, né, que teve respeito com essa casa, com a população do Rio de Janeiro, foi um homem, está aqui, né, em nome da Joesp Car. Obrigado pela sua presença e vou colocar agora, né, em deliberação a votação não só da condição coercitiva do proprietário qual é o nome da empresa? Rio Parque. Da Rio Parque, como também da De Jesus Reboque, que nós convocamos e também não compareceu. E qual é a outra terceira empresa? Cadê? A terceira empresa qual? Jomal. Jomal. Cadê? Está onde aqui? Que não está escrito aqui. Está onde? Aqui só tem a Joesp Car e De Jesus. Cadê? O nome já diz tudo. Jomal. É, do mal. Jomal. Tem o de Jesus também, que não tem nada de Jesus. Não faz uma operação? Tá, perfeito. Tá bom. Então nós vamos... Qual é a outra que faz? Qual o nome? N Reis. N Reis. Pois é, mais uma empresa, então, que foi ocultada de nós, porque quando nós estivemos lá em loco e pedimos a lista de todas as terceirizadas, eles só nos deram essas 3. Quiçá se tem outras que a gente não sabe, né? Deputado, aqui está a lista, são 4 empresas. 4 empresas. Faltou então só essa. As 2. Tá. Faltou a N Reis e a De Jesus. Tá. Não, e essa Jomal aqui também. Mesmo que ela preste só serviço para a DRFA, ela tem que também vir aqui para se explicar. Então, está em deliberação agora a condição coercitiva para a próxima terça-feira. Que dia é a próxima terça-feira? 20, né? Dia 20, às 11 horas, do proprietário do consórcio Rio Parque, da empresa De Jesus Reboque e Transporte, da Jomal Auto Socorro e da NR, né? N Reis Reboque Limitada. Nós vamos decidir ainda se vamos convocar ou convidar o senhor Joaquim, porque ele está aqui hoje, a gente não sabe o que ele vai falar, se vai ser suficiente, né? E, se for necessário, não entrará nesse bolo, porque o senhor foi um homem e está aqui sentado aqui respeitando essa casa. Então, nós vamos lhe tratar diferente pela sua postura, né? Mas está em votação a convocação por condição coercitiva dessas pessoas que foram aqui citadas. Como vota o deputado Marcelo Dino? Com certeza, presidente. Então, meu voto é favorável. Quero dizer que chegou aqui um atestado médico do Rio Parque, espero que ele se recupere até a próxima terça-feira. Eu não sei, mas sabe como é que é, né? Quando não quer vir, arruma logo um atestado médico. Não podia mandar nenhum representante, não tem outro, só tem um. Estão desconfiando desse atestado aqui, mas trata de um consultório odontológico onde um cardiologista que carimba aqui. E aí, vamos ver... É verdade. Tá aqui, temos um médico aqui, doutor, por favor. Vereador, médico. Está aqui, ó, Centro Odontológico Laboratorial. Aí aqui quem carimba é um cardiologista, pô. Olha, tomara que isso... Tomara que eu esteja enganado. Que o senhor tenha sido iluminado por ter visto isso. Falsificação de documento vai ser lindo. Olha o carimbo da empresa, olha o cabeçalho da empresa. 10h49? Não, vou ver o CID. Ah, tá. Olha aí. Rapaz, eu já vi picareta, mas picareta burro igual tem nesse estado, eu nunca vi, cara. Do que eles estão fazendo no estado, irmão, isso aí pra mim é de menos. É tão fácil levantar as sacanagens que tem nesse estado que vocês não imaginam. Alguns dão trabalho pra gente, mas a maioria é porco. Você levanta o CPF
do sócio da empresa laranja, o cara recebeu auxílio emergencial, o cara não sei, cara, o endereço é na favela. Aí você chega lá, o cara ganhou um contrato de 17 milhões, fala, cara, eles não sabem nem fazer, são tão burros que não sabem nem fazer. Facilita muito o nosso trabalho. Olha só. O presidente aqui, ele está dizendo que está pedindo 10 dias. Se nós convocarmos ele para a semana que vem, ele vai estar no atestado ainda. Então convoca para o dia seguinte dos 10 dias, por favor, presidente. Colocar isso em votação também. Aí vai ter que ser na outra semana, porque aí vai dar sexta ou sábado? Se der sexta, vamos fazer sexta. Isso pode ser. Da sexta-feira? Ruim para eles, para a gente não, presidente. Vambora. Perfeito. Perfeito. Faremos isso. Vamos pedir. Vamos pedir. Então, presidente, já votou o Marcelo Dino, pedir para continuar a votação da condição Mas constitutiva. vamos definir então Mas a data? Vai ser na sexta ou na terça? Eu proponho que seja um dia após os 10 dias do atestado. Então vai ficar reagendado para sexta-feira, dia 23. Né? Para a gente esperar o bonitão se recuperar e ver se o consultório... Vereador Rogério, dentário- você consegue tomar a frente em relação à veracidade, às questões? Consigo. Quando nós emitimos atestados médicos, nós podemos pedir a qualquer empresa da Mais Alerj, pode pedir a veracidade do atestado. Eu mando um comunicado a essa clínica, depois eu vou pedir só Claro. de onde foi feito o atestado e peço de lá o atestado de veracidade. Pelo menos o colega vai ter que mandar uma declaração dizendo que, de fato, foi ele que deu. E depois a gente manda periciar isso. Qualquer coisa, aí, a posteriori, pode convocar o colega, enfim. É impressionante. Mas vamos lá. Como vota o deputado Rafael Nobre? Favorável. Como vota o deputado Valdo Ceasa? Bom dia a todos. Voto favorável. Deputado Poubel? Favorável, presidente. Também voto favorável. Então, com os votos escolhidos, fica por unanimidade convocadas as pessoas citadas aqui com condução coercitiva para o dia 23, sexta-feira, às 11 horas da manhã. Dando prosseguimento, eu quero, antes de mais nada, acho que a primeira pessoa a ser ouvida deve ser nosso amigo Joaquim, até para a gente começar a entender como é que funciona a operação de reboque. Quando era a APL, numa das sessões que nós tivemos aqui, a proprietária nos confidenciou, depois de 8 horas de sessão, que a APL não tinha nenhum reboque, que ela terceirizava toda a operação. Nós perguntamos isso a ela desde o início e ela entrou com HC aqui, não quis falar nada, né, e preservou o direito dela de não falar, e no final ela falou que a APL não tinha nenhum reboque e que toda a operação era terceirizada. E aí a gente foi começar a entender como é que funcionava isso. E chamamos aqui as outras terceirizadas para saber. O que eu quero saber do senhor inicialmente? Quando é que o senhor começou a operar? Com a APL ou com a Rio Parque? Com a Rio Parque. Com a Rio Parque. Isso se deu quando? Qual foi o início? Meados de 2024. Meados de 2024. Não vou saber precisar o mês, entendeu? Mas meados de 2024. Tá no contrato aí, se puder ver, eu não... E como é que se deu a forma do senhor ingressar nessa concessionária? Como é que foi? O representante deles foi na minha empresa lá pedir O serviço. senhor já conhecia alguém de lá? Não. Eles foram lá... Eu trabalhei na época na Severa para a DRFA. Pode aumentar só. um pouquinho o microfone dele, por favor? Então, Pronto. eu trabalhei para a Severa na parte da DRFA e alguém fez contato com ele lá, me informou da minha empresa e tiveram na minha empresa lá para solicitar os serviços. E qual foi a proposta que eles fizeram ao senhor? Inicialmente era R$230 o carro de passeio, R$90 a moto, R$600 e tinha uma diferençazinha de quilometragem, dependendo de onde era a apreensão. Tá. Mas a princípio só DRFA, só veículo roubado. 230. 30. Carro de passeio, R$90 a moto R$90 a moto. e R$600 o caminhão, Seis. mais a quilometragem de 5 km carregado, né? Que é só a quilometragem útil. Não conta o deslocamento. R$600 o caminhão, o quê, perdão? Mais R$5 da quilometragem útil, que é a quilometragem que você está carregado, né? Tá. Por exemplo, vou pegar um caminhão de Japeri. Meu deslocamento de Ralinho para Japeri não conta. Conta só de Japeri até Vargem Grande. Entendi. R$5 por excesso de quilômetros. Isso, Tá. isso. De quilômetro excedido. E esse 600 é o quê? Era diário? A saída. A saída. A saída. Tá. É por veículo, não é diária, é por veículo. Pegou 10 motos, são R$900. Não, isso é na parte quando era só fazia DRFA. Quando, um pouco antes de começar as operações, uns 2 meses antes, ele me chamou essas duas empresas que estavam aqui, que estavam convocadas também, e reduziu o valor. Reduziu o veículo para R$150 e a moto para R$60. Qual justificativo?
que não estava aguentando bancar a operação. Aí Bom. pediram para a gente ajudar, que depois ele ia melhorar para a gente. Só que até agora essa melhora Mas vamos ser honestos. Agora que eu quero. O senhor sabe que o senhor está numa CPI, o senhor não Sim, pode sim. mentir, precisa falar a verdade. Quando o senhor fazia só a operação para a DRFA, creio eu que o volume, a demanda era muito menor. Quando o senhor passou para essa segunda etapa, aumentou a demanda? Aumentou muito. Por óbvio. O cara chegou para ele e disse assim, irmão, olha só, antigamente você pegava 10, eu te pagava 230. Agora eu vou te pagar 150, mas tu vai pegar 300. Não, mas foi antes, deputado. Foi bem antes de começar as operações que ele fez essa redução. Entendeu? Não, foi mas o coisa senhor de falou 2 pra meses mim. antes. Não, o senhor falou aqui que antes o senhor fazia para a DRFA. Isso, mas então, antes de começar essas operações, os 2 meses antes, ainda com a DRFA, ele reduziu os valores, entendeu? Tá. Alegando que ele não estava conseguindo bancar a operação. Esse alegando, ele já estava vislumbrando que até o... Só fazer uma pergunta. Quando você trabalhou com a DRFA, na realidade, você ia só no local e pegava aquele veículo que estava ali, não é isso? E levava para o depósito. Não, a gente junta. Pega, por exemplo, o reboque leva 2 veículos e talvez 4 motos, dependendo do tamanho. Aí, tipo, vou lá numa delegacia, pego um veículo, vou no policial na rua, pego outro veículo. As delegacias. Entendeu? A gente junta, tipo, 2 veículos e 4 motos, aí sim segue pro pátio. Não vai com um só não, porque o deslocamento não paga a operação. Enquanto não encher, não vale a pena sair, tem que esperar. Isso, E aí os veículos passaram a ser 150 e moto, qual o valor? 60. 60. E o caminhão 509. E tirou a quilometragem. O seu contrato é só mediante. Você só recebe mediante o que você. Gente, o que é a produtividade. Como que você recebe o volume do que você trabalhou, o dinheiro que você De 1 trabalhou? a 30, eu emito para eles a planilha, eles aprovam a planilha, tira a nota, paga no dia 10. E paga como? Através da planilha, o valor que dá na planilha. Sim, mas eles pagam como? Pix, depósito, depósito dinheiro, bancário. Depósito bancário. depósito bancário? O senhor emite nota depois que ele... Emito. O senhor tem... Eu emito antes, na realidade. Sim, para receber. Eu emito antes. Ok. Em média, quantos veículos o senhor reboca por dia? Sou Entre nas carro de operações ou na passeio- DRFA? Não, geral. Entre carro de passeio e motocicleta. Quantos caminhões o senhor tem? Eu tenho 30. 30. As outras empresas, em média, têm a mesma coisa? Não. Não sei a N Reis, mas o João Marcos tem 4 e a Jesus tem 2 ou 3. Tá. Então, Maior lá sou eu. Em média, quantos que o senhor reboca por Na dia? época da DRFA, entre 300 e 500 veículos, juntando carro e moto. Da DRFA. A sua empresa qual é mesmo? Joás Picalto Reboque. E agora? A operação durou do dia 9 até o dia que os senhores foram lá, né? Do dia 9 ao dia 30, não vou falar agora porque eu não fiz o fechamento desse mês, vamos Sim. botar até o dia 30. Deu 1.575 motos 1.575. Dia 9 ao dia 30. Só a sua empresa. Só E só veículos? minha empresa. 70, se eu não me engano, excelência. 1.535 motos. 1.575. E veículos, fez 70 veículos. 70 ou 76. Do dia 9 ao dia 30, 21 dias de trabalho. Do dia 9 ao dia 30. Vocês também trabalhavam sábado, domingo? Sim. Só para Sim, 24 horas. 24 horas. 24 horas. Tinha muita operação noturna? Operação noturna, que eu me lembro, foi uma no 19, que foi até dentro do túnel que estava chovendo. Uma no sexto, uma no 22, no quarto. Qual o nome do senhor mesmo? Joaquim. Joaquim, o senhor participou mais ou menos em média de quantas operações quando começaram essas operações de apreensão de veículo? Quantas operações você participou? Olha, melhor falar os batalhões que eu atendia, né? Mas a média é 15 operações por dia. 15 por dia. batalhões. E você tem relato de quantos vagabundos foram presos, armas presas, drogas presas nessas operações? Seus Olha, funcionários te formavam isso? Quantos, na totalidade de 21 dias, 1.575 motos presas, quantos vagabundos foram presos nesses 21 dias? Eu fui como motorista em 2, uma do 9º e o 15º, em Caxias. No dia que eu fui, eu não vi nenhuma apreensão disso. Mas aconteceu apreensões disso, o motorista contando lá na garagem, que pegaram moto roubada, pegaram carro roubado, entendeu? Mas no dia que eu fui, eu não vi nenhuma. Só foi questão você de tem um documentação relato mesmo. ao longo dessas operações, quantos carros e motos roubados a sua empresa transportou dessas operações? Muito pouco. Muito pouco. Os carros roubados... No carro que o senhor está falando, fui para a operação e Foi para um carro operação roubado. policial, acharam Não, um carro roubado. O senhor rebocou Nesse horizonte todo, 2, 3 carros. De motos também, né? Moto. de moto. De todas as motos que o senhor transportou, o senhor tem ciência do que era moto roubada
Eram 3 motos. 2, 3 motos. Porque quando acontece isso, aí para a operação e vai para a delegacia para fazer a O apreensão. resto era tudo documentação. documentação. Nós estamos falando do período... Sim, se dá do de dia 9 até o dia que os senhores foram lá. Até o dia... Ficar imóvel. Tá, e do dia 9 ao dia 30, que foi quando a gente esteve lá e fechou o pátio, de veículos, quantos veículos roubados desde 75? Acredito que nenhum. Nenhum. Tudo documento. O documento. Aí é difícil. É bastante difícil. Agora, fica claro para a gente, de tudo que a gente tem feito, em uma breve síntese, que nós já refutamos aqui esse modelo de contrato que estabelece através do DETRO. O DETRO, obviamente, precisa ter reboques nas suas operações, nas suas fiscalizações. Porém, eu, particularmente, sou contrário, e tenho certeza que os colegas aqui, a esse modelo que não é bom para o Estado, não é bom para as finanças públicas, pelo princípio da economicidade, qualquer outro princípio constitucional que a gente queira usar, que é o sentido de você ter um contrato com o DETRO que tem uma demanda reduzida para atender a sua operação finalística e, a partir de convênio que o DETRO faz com as demais forças de segurança, com os demais órgãos do Estado, acaba usando esse único contrato de reboque para atender todas as operações de todos os órgãos, de todas as polícias, da Lei Seca, da Secretaria de Governo, de todos os órgãos. É contraproducente pelo seguinte, porque a operação do DETRO ela tem uma limitação, tem um quantitativo operacional. E definitivamente não é o quantitativo dos demais órgãos. Eu defendo e vou morrer defendendo a tese de que a Polícia Militar tem que ter o seu contrato, a Polícia Civil tem que ter o seu contrato, até porque um contrato dessa natureza, como todo contrato público, ele pressupõe um indivíduo que será o responsável técnico por aquele contrato, o fiscal do contrato perante aquele órgão. E aí qualquer problema que dê na ponta com as terceirizadas, com as quarteirizadas, seja lá onde for, o responsável técnico daquela força é o fiscal do contrato e ele tem competência direta. Porque o que está acontecendo hoje, que fica aqui, nós já tivemos muitos embates, mas fica aqui o meu reconhecimento ao DETRO, que o senhor prontamente nos atendeu por ligação telefônica naquele dia, tanto a mim, deputado Alain, deputado Poubel. Fizemos uma ligação ali, um call com o secretário de governo André Moura, e a sua vice-presidente, poucos minutos depois, chegou ao local lá conosco. Por sinal, e montou, muito solista, montou uma operação com os servidores do DETRO lá, que devolveram carros, veículos às pessoas, as motocicletas. Ou seja, o DETRO acaba, nesse momento, se expondo, pagando uma conta de algo que está acontecendo errado. E aí eu falo quem são os errados da história, de forma muito clara e objetiva. Primeiro, a Polícia Militar. Não adianta vir com essa narrativa que são operações de segurança, porque a operação que a gente tem fiscalizado na ponta, ou elas sequer têm uma ordem de serviço, ou quando tem uma ordem de serviço, Coronel Luciano, é uma ordem genérica, falando sobre segurança pública. Então, claro, mancha criminal na área e tal, lógico que o escopo é esse. Só que no fundo, a gente já viu a operação acontecer e nós não presenciamos nenhuma vez um indivíduo ser sequer sarqueado na operação. Ou seja, não sabe nem se tem um mandado contra aquele cara em aberto. O que se faz, como regra, a autoridade policial é pedir o documento do veículo. Aí já começa a encrencar se o cara está com o IPVA devendo, se não está, se está com o IPVA atrasado, se está com o documento em dia. Depois começa a fazer se está com pneu careca, se está com lanterna queimada, e aí começa a fazer da vida do cidadão de bem, na maioria das vezes, trabalhador que precisa daquele veículo, um inferno. Então, longe de nós, a gente não é contra a fiscalização de trânsito, inclusive. É instrumento necessário à segurança do trânsito, o pneu em bom estado, as lanternas funcionando, tem que ter fiscalização. Agora, tem que ter a fiscalização na forma do CTB. Quando o problema é possível de ser resolvido, o indivíduo recebe uma notificação, vai embora com o veículo para casa, tem 30 dias para resolver o pneu, a seta, a lanterna, o cinto, seja lá o que for. Até documento. E aí, até documento. 30 dias depois, se ele for pego na mesma situação e não tiver resolvido, aí é o rigor da lei. Só que o que acontece não é isso. E o outro ponto é que essas operações de segurança, e a gente vai morrer defendendo essas operações. Inclusive, nesses 2 anos de fiscalização nossa nas ruas, a gente conseguiu um relato de um motoboy que talvez tenha sido o relato mais importante de todas as nossas fiscalizações, e ele exerce alguma liderança, porque tem alguma representação de associação, um sindicato, alguma coisa deles, e ele falou em alto e bom som dentro do pátio: os motoboys, os motoristas por aplicativo, são todos
favoráveis às operações policiais. Porque esses caras estão sujeitos aos perigos, ao crime, muito mais que nós. Eu ando de carro blindado, com a minha escolta. Esse cara, enquanto a gente está aqui fazendo reunião agora numa sala com ar-condicionado, ele está lá na pista, disputando a pista com um vagabundo. Deputado, se Vossa Excelência me permite lembrar daquele rapaz que estava lá no pátio. O rapaz tinha acabado de sair da concessionária, comprado uma moto zero, tirou uma foto, mandou para a mãe e para a mulher dele, com 30 minutos na rua, ele foi roubado. Então esse cara está sujeito, pô, ele está exposto, ele está o dia inteiro na rua, rodando. Ele está muito mais exposto que a gente que está aqui sentado agora, ele está lá na rua. Então ele é favorável à segurança, à operação de segurança. E ele deixa claro na explanação dele, Rodrigo, que podem parar ele 100 vezes. O problema, né, é a tentativa de achar pelo em ovo para rebocar, porque o lucro está em cima da quantitativo de motos apreendidas e carros apreendidos. É uma parte que o senhor não... Isso é o que... Né, a grande ferida da máfia do reboque, e a máfia do reboque, eu falo e reafirmo que é uma máfia, porque se lucra com a quantidade, com a maior quantidade de motos apreendidas. Assim, e aí, vou mais além, a sacanagem não para só na apreensão, não, gente. A sacanagem continua quando o cidadão trabalhador tem o seu veículo rebocado de forma errônea, porque nós encontramos diversos veículos com 2025 na mão, lá no pátio. Inclusive, a vice-presidente é prova viva disso. As pessoas, ela deve ter reportado isso ao senhor, com 25 na mão, e que criavam motivos, Coronel Luciano. Uma lanterninha com rachadinho, um retrovisor com rachado. Teve moto que foi apreendida porque tinha uma multa. E aí, começa a esbarrar na burocracia criada pelo Rio Parque, desse sujeito aqui, frouxo, que fugiu da CPI, Jorge Esteves, frouxo, homem que mata no peito as suas atitudes, é um frouxo, que começa a burocracia de protelar, criar burocracia, para mais tempo as motos ficarem, permanecerem lá e criar mais dívida para o trabalhador, porque vai gerando diária, pô. E aí, na verdade, virou uma organização criminosa. E eu falo aqui, eu quero que a imprensa dê essa notícia, organização criminosa. Porque já fica um cara lá, você só pode pagar no Bradesco. Ali não tem nada, no Vargem Grande, é um fim de mundo, não tem nada ao redor. Aí fica um cara lá com o aplicativo do Bradesco, uns 3, 4, que são ligados à empresa, cobrando R$70 por boleto para pagar. R$70. Se você quiser tirar sua moto ali, o cara te cobra R$70. E a própria empresa diz, fulano ali tem. Por transação. Paga ali. Por transação. Aí a Xerox, que custa 50 centavos aqui fora, lá é cobrado quase R$4. R$3,50. Na calçada, ainda por cima. Nós estamos falando de roubar o trabalhador, pô. Aquele que você mesmo citou aí, Rodrigo, que está na rua disputando pista para fazer uma entrega, para levar o leite da sua família. E aí, quando a gente adentra o pátio, tem mais de 100 pessoas querendo retirar os seus veículos com documento já 25 pago, irmão. Eu não estou falando aqui de documentos atrasados, motos depenadas, não. Estou falando de pessoas que foram presas de forma errônea. O que está acontecendo, Coronel Luciano? As pessoas têm seu veículo roubado, moto principalmente roubada, prestam queixa, tal, a moto é recuperada, vai para o pátio do Rio Parque, não comunicam o dono da recuperação da moto, a DRFA nem fica sabendo que a moto foi recuperada e a moto vai a leilão também sem comunicar o seu proprietário. Isso não sou eu que estou falando, não. Eu vi, presenciamos, a comissão presenciou e foi matéria do grande veículo de comunicação ontem, mostrando isso, 2 pessoas que tiveram as motos roubadas e foram leiloadas sem ser comunicadas. Ou seja, presidente do Detran, você tem que romper hoje o contrato com o Rio Parque. Não tem mais o que protelar. A mesma prática da APL, na verdade, elas são co-irmãs. E aí eu tenho outra denúncia. Vou fazer aqui essa denúncia aqui, a qual nós ouvimos. A maioria dos carros arrematados por leilão é do seu Assi Leiloeiro, que é o dono da APL, pô. É só puxar o leilão da Rio Parque. A maioria dos veículos, das motos, são arrematadas pelo Assi Leiloeiro, ou seja, a sacanagem continua no estado do Rio de Janeiro, pô. Só trocou de placa. E aí quem paga? O cidadão, pô. O Estado metendo no rabo do cidadão o tempo todo, o trabalhador, que sofre o dia a dia para levar o seu sustento para dentro de casa, pô. Mas aí hoje, Coronel Luciano, infelizmente os trabalhadores estão com medo da polícia. Porque essa quadrilha usa essa tão importante farda, essa tão honrosa instituição a qual eu defendo com unhas e dentes aqui dentro, para dar legalidade a essas operações, falsas operações. Porque essas operações não prendem ninguém, pô. Não prende, não sarquei, como disse o deputado Rodrigo Amorim. Não prende droga, não prende arma. Nós somos totalmente favoráveis, sim, às operações de segurança. Chega de usar a PM como ponta e levar a fama do que a PM que está prendendo a moto não é a PM que está prendendo a moto, é o sistema, porra, que usa os policiais para dar legalidade, cara. É isso que está acontecendo, Coronel. E a gente quer sim, a gente quer uma polícia combatendo o vagabundo. Quem tem que temer a polícia são os marginais, os vagabundos. Não a sociedade que trabalha, os trabalhadores. Hoje a pessoa vê uma operação, vê uma blitz, fica com medo de passar, pô. Nós presenciamos várias operações ilegais e agora está acontecendo novamente. Nós chegamos no pátio lá, pelo amor de Deus, presidente.
Aquilo não é um pátio, aquilo é um cemitério de veículos. Porque vai passando o tempo, as pessoas não têm condição de tirar, e o veículo só vai deteriorando. Tá ali intempéries ali, pô, jogado ao tempo. Sem contar que nós encontramos desmanche, cara. Desmanche, o veículo não chega lá sem roda, não chega sem bateria, deputado Rafael Nobre. E chega lá, tem os veículos sem bateria, sem peças. Tem o exemplo daquela menina da moto, né, que foi lá, pagou tudinho, 5 dias depois que a moto foi apreendida. Quando ela foi retirar a moto, cadê a bateria? Não tinha bateria. Não tinha Nessa, bateria. nessa operação que se monta em frente ao pátio, deputado Rafael Nobre, ali é um lugar ermo, não tem nada. De fato, cantão da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí em frente tem uma senhora que tem que pagar propina para os corruptos da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque vão lá encher o saco dela e ela está vendendo salgadinho. Do lado tem uma banca com os caras fazendo operação bancária para o Bradesco. Eles botam uma tenda. Botam uma tenda com a internet ligada. E na outra, a máfia da Xerox. Só que as pessoas não recebem informação, o deputado, de imediato. Ela fala, tem que sanar esse problema aqui, a sana. Aí chega no dia, só pode tirar sua vírgula até meio-dia. Aí depois volta lá, faltou esse papel. E aí tem mais dois absurdos nessa operação do pátio. Eles impedem a entrada de acompanhante. E aí, muitas vezes, a gente vê vários motoboys, por exemplo, que o cara usa muitas vezes o nome da avó, o nome de uma mãe, senhora, para poder tirar uma moto num consórcio, num financiamento. E aí, o proprietário, que no caso muitas vezes é a avó daquele rapaz, ela está ali do lado de fora, mas ela é a titular, ela que tem que ir lá tratar da papelada. E aí ela não sabe nada do que está acontecendo, ela tem que entrar sozinha porque não tem que ter acompanhante, aí fica perdida ali dentro. E a outra coisa é que, além dessa indústria clandestina que se colocou ali fora, tem também aluguel de bateria de moto. O cara já sabe que a moto dele foi roubada, que a bateria foi roubada lá dentro, e aí vai lá fora e aluga uma bateria para fazer uma chupeta para poder ir embora. Então, assim, é um comércio clandestino, que aqui a gente está falando de endurecer com a PM, chamar a PM, está com Detro aqui, ou seja, o governo do Estado está exposto. Agora, tem muita prefeitura fazendo covardia com as pessoas na ponta. Então a gente precisa ir duro para cima das prefeituras e que a gente possa expor quem são os prefeitos, porque na hora do voto daqui a um tempo na eleição, todo mundo fica bonzinho. Mas agora, para arrepiar para cima do pobre, o prefeito, tem muito prefeito por aí fazendo isso. Então a gente tem que expor o que é a responsabilidade das prefeituras também. Inclusive a prefeitura da capital, que a gente vai para dentro com os vereadores, a prefeitura da capital, desse prefeito fanfarrão, e falo isso em qualquer lugar, não é só porque é meu adversário político, não, mas que faz papagaiada por aí, usa a guarda municipal para açoitar, uma guarda não, que aqui eu vou respeitar a guarda, uma parcela da guarda de uma milícia que ele criou. Rachou a guarda municipal, não respeita a guarda municipal e está arrepiando para cima do cidadão de bem, para o pagador de imposto e para o trabalhador na cidade do Rio de Janeiro. E aí, pegando o gancho na fala de Vossa Excelência, né, o vereador Rogério Amorim e o meu irmão, o vereador Poubel, na capital, que sirvam de exemplo para os vereadores dos outros municípios. Porque acaba caindo na conta do governo do Estado, e aí, Coronel Luciano, isso também recai sobre a PM, o apoio que a PM tem, esse convênio com as prefeituras, das operações feitas pelas guardas municipais de tais prefeituras, recai sobre o governo do Estado. Porque tem uma operação na cidade, em uma cidade fora daqui. Vou dar um exemplo, Nova Iguaçu. Eu recebo a mensagem, eu estou vendo lá, quando eu recebo a foto da operação, é a guarda municipal daquele município com o apoio da Polícia Militar, mas quem leva a culpa é a Polícia Militar. Tem uma viaturazinha ali, é a polícia. É a Polícia Militar, que está ali para salvaguardar a vida daquele agente que... Né? E aí isso acontece em todo o Estado. Então, que vire exemplo o vereador Rogério Amorim, o vereador Poubel, para os vereadores desses municípios, para que eles fiscalizem, né, os seus municípios, porque a operação é municipal, com apoio do Estado. E nós vamos estar sendo um braço, porque tem o Estado sendo usado nessas operações. E aí, presidente, eu queria pegar um gancho, já que eu estou com a fala, de fazer uma explanação contra essa pessoa do Jorge Esteve, que é o dono, proprietário, né, do Rio Parque. Durante a nossa fiscalização, Coronel Luciano, presidente do Detro Leonardo, nós fomos lá na quarta-feira. Encontramos, foi uma verdadeira balbúrdia lá. Eram mais de 150 pessoas que não conseguiam retirar seus veículos, estavam ali 7, 10, 12 dias com documento pago, tudo pago, não conseguiam retirar por burocracia criada pelo Rio Parque. E, na ocasião, eu liguei para o governador. Fizemos uma chamada de vídeo. O governador, está em vídeo, se depois puder passar aí, o governador foi sucinto, objetivo e muito claro, que ele é contra a operação máfia do reboque no Rio de Janeiro, que a polícia tem que combater a criminalidade, que quem tem que temer a polícia são os vagabundos, não os trabalhadores, que inclusive ele, antes de ser vereador,
ele passou por uma situação da mesma que o trabalhador hoje passa. Ele foi abordado no carro com a esposa, com a filha. Filho de um seu- ano, com o filho de um ano. Não tiveram bom senso, o carro dele foi preso e ele ficou a pé na rua, então ele carrega isso até hoje. Foi claro isso no vídeo, foi claro. Mas não é o que acontece. E aí, diante dos funcionários da Rio Parque, o governador falando em vídeo, eles ouviram, o bombeiro estava nos acompanhando nas fiscalizações, foram encontradas diversas irregularidades a qual você tomou conhecimento, Leonardo, e foi lacrado o pátio, e feito, né, parcialmente. Entrariam os veículos oriundos da DRFA, os veículos roubados, e estaria aberto para retirada dos veículos, né, dos trabalhadores da população que estava lá com o veículo apreendido. No dia seguinte, nós fomos pegos de surpresa, nós estávamos na sessão, na quinta-feira de manhã, com o noticiário, e aí quero dar méritos ao Tino Júnior, à Record, mostrando que estava tendo uma manifestação lá na porta, porque simplesmente fecharam a porta do pátio, foram embora, debocharam daquelas pessoas que estavam ali, ainda dizendo o seguinte: chama os deputados agora, pô. Chama os deputados. Aí chamaram a gente de Satanás, de capeta. Nós somos os Satanás e os capeta. Eles estão atazanando a vida do trabalhador e nós somos os Satanás e os capeta. Debocharam daqueles trabalhadores que estavam ali esperando o momento de retirar seu veículo e nós fomos para lá. Aí eu tenho que dar a César o que é de César. O senhor atendeu a gente de imediato. De imediato, a vice-presidente do DETRO chegou lá, muito solícita. Ela identificou junto a gente as tais irregularidades, mas muitas irregularidades. Ela mesmo sentou lá, junto com os funcionários do DETRO. O relatório está aqui. Teve que levar os funcionários do DETRO, porque os funcionários do consórcio foram embora. E aí começou a liberar, a não cobrar mais as tarifas, não cobrar as diárias e tal. Então, presidente, não é de hoje que isso vem acontecendo e piorou ainda mais com esse Rio Parque. O DETRO é o detentor do contrato. Eu peço aqui, em nome da comissão, a suspensão de imediato desse contrato. Não tem como continuar, porque nós vamos enxugar gelo. Sabe o que vai acontecer quando nós acabarmos aqui? Vai voltar toda a sacanagem, a gente vai ter que ir para a rua, vamos ter que convocar todo mundo aqui de novo, e a gente nunca dá cessa esse problema. Já viu que o problema é parte da empresa. A empresa hoje só pensa em lucrar. A gente não enxerga um caminho hoje com essa Rio Parque no nosso estado. Deputado, se me permite, eu queria só subir um pouquinho nesse andar que o deputado Rodrigo Amorim começou explanando aqui. Ele fez 3 questionamentos, 3 pontos de que nós precisamos discutir. Eu queria perguntar ao senhor Joaquim, né, dessas 1.575 motos e dos 75 veículos que foram apreendidos pela sua empresa, qual é o raio de atuação do senhor nessas 1.575 motos e 75 veículos? A gente faz a área do centro, faz a área da Zona Norte, Zona Sul, Baixada e Zona Oeste. Faz tudo. Faz tudo. Porque a minha pergunta, o deputado Rodrigo Amorim, ele trouxe um questionamento interessante. Ele disse o seguinte: a gente precisa entender se é um mau policial na ponta que está fazendo uma coisa e que ninguém está sabendo, se existe uma organização muito maior no andar de cima. Por quê? Porque quando a gente fala de 1.575 motos apreendidas, onde apenas 3 são objetos de roubo, não pode ser só um policial na ponta fazendo uma coisinha ou outra. A gente está falando de mais de 1.500 motos apreendidas em 21 dias. Só a empresa dele. Só da empresa dele. E assim, sendo muito justo, o seu Joaquim foi muito honesto. Ele disse: olha, eu recebia 230 por veículo de passeio, 90 por moto. Em um determinado momento, o cara da concessionária falou: ó, vamos ter que baixar aí, tá ruim, não sei o quê. Só que foi quando começou as operações. Ou seja, ele saiu de um número que ele... Só a DRFA o senhor aprendia quanto? 300 e 500 veículos. De motocicleta? Não. Geral. Caminhão, moto, entre carro, tudo era... tudo. Olha só, entre motocicleta, veículo, caminhão, tudo, era entre 300 e 500. Quando começou a operação... Então, nesse momento, era 230 carro de passeio, 90 moto, R$600 caminhão, mais 5 de KM. Aí o cara chamou ele e falou assim: irmão, olha só, vou precisar da tua ajuda aí. Vou ter que diminuir um pouquinho o valor do carro de 230 para 150 e da moto de 90 para 60. Mas por que ele fez isso? Porque ia começar as operações e a demanda ia aumentar. Ele rebocava 300 veículos no total, entre moto, carro, caminhão. Hoje, só em 21 dias, até a gente fechar aquele pátio lá, ele já rebocou 1.575 motos, mais 75 carros de passeio, enfim, ou seja, mais de 1.650 veículos no total. Então vale a pena, por óbvio, você baixar um pouquinho o valor, porque você ganha a quantidade. Isso aqui tudo é pensado. Ninguém é idiota. Sim, concordo com o senhor. Só que, para deixar claro, isso aí não foi peça de negociação, não. Sim, tá? sim. Ele falou tranquilo. Que não estava conseguindo bancar a operação. Fique tranquilo. Quem falou?
O seu Jorge. Fique tranquilo, a gente está no Rio de Janeiro. Isso aqui é um estado de malandro. Aqui não tem otário. O mais otário, como diz o outro, pinta uma vaca na parede e tira leite. Então, aqui a gente está acostumado com isso. Claro que a demanda ia aumentar, o cara ia diminuir um pouquinho, você ia ganhar na quantidade. Enfim, então o que o deputado Rodrigo Amorim trouxe aqui, é importante dizer que toda característica é de uma característica que muita gente está participando disso. E não é só gente pequena. Não dá para o carinha na ponta ali, o coronel sabe disso, botar bronca com 1.575 motos. Cada caminhão carrega em média 10 motos e um carro na asa. Eu ficaria extremamente feliz se essas 1.575 motos fossem de roubo. Claro, ficaria triste porque seriam 1.500 pessoas roubadas, mas ficaria feliz por dizer assim, ó, a polícia só recuperou isso aqui. Agora, quando você me diz que de 1.575, 3 são de roubo e o resto tudo de documento, tem alguma coisa de errado que precisa ser consertado imediatamente, né? Isso é uma coisa que a gente vai reportar ao comandante da Polícia Militar, vamos nos reunir com ele entre hoje e amanhã. Salientando que nas fiscalizações, nós encontramos o pátio cheio. Marginal, vagabundo, traficante, não vai lá retirar a moto nunca, gente. Pelo amor de Deus, eu só parar pra pensar, pô. Qual traficante vai pra dentro de um pátio onde tem que sentar com a polícia, tem que sentar com o pai retirar sua moto? E agora faz todo sentido, deputado Pobel, faz todo sentido agora. Tudo que a gente conversava entre nós, Vossa Excelência, deputado Amorim, quando a gente observava o cenário do pátio, a gente olhava e falava assim, cara, mas estranho, só tem trabalhador aqui, só tem gente, você vê na cara das pessoas, são pessoas decentes, são trabalhadores, senhoras, não sei o quê. Porra, será que isso aqui tudo é roubo? Não é possível. E aí você começa a falar com um, começa a falar com outro, e tudo documento. Agora, me impressiona demais saber que de 1.575, apenas 3 foram motivo de roubo. Tem alguma coisa muito, mas muito errado que precisa ser interrompido imediatamente. O presidente. Deputado Valdo César, para garantir a palavra. Eu gostaria de saber também, até para o coronel Luciano aqui, se esse excesso aí foi, assim, notificado pela PM, porque houve um excesso muito grande e a PM participava. Teve um oficial, um soldado, um sargento, que notificou o comando da PM que estava tendo um excesso. É porque tem uma linha tênue aí, porque o que mais se rouba hoje e com o objeto que mais é roubado são as motos. São índices assim, realmente não trouxe aqui, mas são índices assim de... qualquer um de nós aqui vê dois cidadãos chegando numa moto, a gente fica preocupado. É o principal instrumento do crime. É o principal instrumento do crime. Mas o trabalhador, o que está lá no seu iFood, ele também não pode ser prejudicado. E, assim, excessos pode haver, e nós queremos corrigir. Estamos aqui para ouvir os senhores, para sentar, para corrigir. Agora, essa situação o policial pode estar... o policial ou os oficiais... A gente corta a carne, é corregedoria junto, nós não temos comprometimento nenhum com o errado, entendeu? Porque as operações nos ajudam. Eu lembro que quando eu assumi o primeiro CPA, que pega parte da capital, né, em si, são 10 unidades, 10 batalhões, todos os meus comandantes me pedem operações. Posso fazer um adendo? Uma vez voltando para casa, eu e o deputado Alain no carro, na Tijuca, uma blitz enorme, parando motocicleta, a gente estava junto. O deputado Pobel tinha ido para Niterói, tinha seguido para a ponte, e eu com o Alain no carro. E aí uma operação enorme, prendendo motocicleta, mas assim, padrão do 6º Batalhão. Porque não ficava fazendo firula com questão de documento, pneu careca e tal. Olhando se a moto estava adulterada, se tinha placa, se não tinha placa, se era furto, se era produto de roubo. Quem eram os indivíduos que estavam pilotando as motos. E num resultado excepcional, a gente chegou a presenciar 2 policiais motociclistas também, que foram atrás de 2 vagabundos, prenderam os caras. Então, assim, sucesso absoluto. É isso que a gente quer de verdade. Entendeu? Uma operação de segurança pública, que pare o vagabundo, que, porra, sarqueie todo mundo, verifique todo mundo, mas que não ache pelo ovo. Então, nesse dia, inclusive, a gente ligou para o secretário, ligou para o coronel Luciano, parabenizando pela atuação e que se repita por aí. Foi uma das poucas vezes que nós fizemos vídeo elogiando a atuação. É verdade. E quando a gente diz isso, coronel Luciano, esse nosso trabalho aqui, inclusive, ajuda a proteger a corporação. Porque o mal policial, ele causa uma imagem ruim para a corporação. E a gente sabe que nem sempre o 01 sabe de tudo. Nem sempre o senhor está lá. Tem como saber o que acontece na ponta? Às vezes é o cidadão que está ali vendo o cara fazendo uma coisa de errado e está comunicando ao senhor, que permite que o senhor corrija, tire o cara dali e preserve a imagem da instituição. Então a gente está aqui no intuito
de, claro, entregar o serviço de qualidade e honesto para o cidadão, mas de preservar também a imagem da Polícia Militar que nós amamos, defendemos aqui todos os dias. Então, o senhor pode ter certeza... Essa operação desgasta realmente. Seria mais fácil para a Polícia Militar não fazer. Claro, Foi cancelado ano Mas- passado, o senhor lembra? Né, que Mas é existia difícil constantemente. fazer também. E lá atrás foi cancelado. A Polícia Militar parou de fazer esse tipo de Nós, esses operação. últimos meses, março, abril, tivemos a redução de 60% no número de roubo de veículos no Estado. Né? Não foi só, lógico, várias ações têm feito, um trabalho duro da Polícia Militar, da Polícia Civil, número de tempo. E a situação das motos não é que... Mas assim, são os que vêm roubar e os que são roubados. Isso é um fato e a gente tem que... Coronel. Contando com a colaboração dos senhores. Não é público notório que a moto é o maior vetor de crime, principalmente no Rio de Janeiro. Nós sabemos que as motos são os maiores vetores de crime no Rio de Janeiro. Porém, também são os maiores vetores de sustentação das famílias. Nós não podemos misturar quem usa a moto para o mal e quem usa a moto para o bem, que é para sustentar a sua família. A polícia consegue identificar. A polícia sabe separar. O policial tem um olhar clínico. Pô. Dá um olhar assim, pô, dá para ver que é vagabundo, dá para ver que é trabalhador. Pô. Só que o que está acontecendo hoje é que estão se misturando. Pô. Existem operações com o intuito da segurança pública, mas que, na verdade, estão usando a polícia militar como braço do Rio Parque e a máfia do reboque. E isso é inadmissível. Então, quando se fala de segurança pública, nós queremos sim, pô. Eu sou o que mais apoio aqui. Eu boto minhas emendas todas para a segurança pública. Apoio mesmo, porque eu posso ser vítima de um desses vagabundos. Minha família pode ser vítima de um desses vagabundos, qualquer um daqui. Mas nós também não podemos jogar, né, para o mundo quem vive do sustento da sua moto. Pô. Porque a partir do momento que o Estado prende ou apreende a moto, que é o instrumento de trabalho, de sustento de um motoboy, de um mototaxista, você está jogando o cara para o mundo. Pô. E se o cara não tiver a cabeça, aquele cara que não era envolvido com nada errado, ele vai para o lado do crime. Pô. Imagina você chegar em casa e não ter o que dar, de que comer para o seu filho. E o cara, às vezes, trabalha de dia num dia para o dia seguinte pagar a prestação daquela moto. E aí, coronel, o que nós encontramos lá foi muita covardia. Pessoas, como eu já disse aqui, vou ser repetitivo porque é inaceitável, as pessoas com a moto com documento pago. Óbvio. Ninguém está aqui também dizendo, trabalhador de que a gente está dando chancela para fazer bagunça, não. Pelo amor de Deus. Nós somos favoráveis às operações. O que tem que prender é moto sem cano, descarga, essas motos barulhentas que perturbam o idoso, que perturbam o autista, que perturbam o animal. Tem que prender, pô. Moto sem placa, tem que prender. Moto fazendo pirueta na rua, tem que prender, pô. Fez balbúrdia, prende. Agora, não dá para prender aquele cara que está com a sua bag de entrega, cheio de lanche, cheio de comida, cheio de entrega. Pô, aí prende aquele cara, meu irmão. Aí é covardia. Prende. Prendeu, o cara vai ter passar pela burocracia de ter seu carro, sua moto rebocada, já vai pagar a taxa. Chega no pátio, meu irmão, nós chegamos lá, tinha um funcionário, coronel e presidente Leonardo, um funcionário, a vice-presidente é prova viva disso, um funcionário para atender mais de 150 pessoas, pô. É totalmente inviável isso, desumano. É inaceitável, é desumano, cara. As pessoas chegam lá nós chegamos lá 3 horas da tarde no primeiro dia. As pessoas estavam lá desde 7 horas da manhã, coronel. Calor infernal. Não consegue tirar, já estavam ali 6, 7, 8 dias, porque chega lá, faltou uma xerox. Chega lá, faltou uma assinatura. Tem que autenticar. E isso, até meio-dia. 7 dias, pessoa para tirar uma moto com documento 2025 na mão, pô. E aí, deputado Só que Poubel? gera custo, gera diária. E é onde o Rio Parque lucra. É onde esse frouxo do Jorge Esteves, que era para estar aqui para responder, não está, pô. E aí, deputado Poubel, é importante o Detro, que é creio que deva ser o fiscal do contrato, se posicionar também, vou dar uma palavra ao Presidente, deixa eu só antes. doutor Leonardo, Gentileza. antes vou franquear a palavra ao deputado Dino, mas dizer que está faltando também, da parte do Detro, né, mais zelo nessa fiscalização do contrato. Por quê? Porque, recorrentemente, as pessoas vêm reclamando, matéria de jornal quase todo dia, e nada muda. Uma outra coisa que a gente discutiu aqui muito ano passado foi a questão das condições do pátio. Aí o Detro vai e faz um outro contrato, uma nova concessão, e continua tudo a mesma coisa. Os mesmos problemas que nós encontramos em Vargem Grande com a PL são os mesmos que tem hoje com a Rio Parque. Aonde estava o Detro na hora de dar posse para a Rio Parque que não verificou isso? Então, precisa ser cobrado também o Detro. A gente sabe elogiar, mas sabe cobrar também, porque essa é a função de vocês. Afinal de contas, o contrato está sob o guarda-chuva de vocês. Então, eu quero fazer aqui um apelo à Vossa Senhoria que possa pedir para que seus fiscais
Não permitam mais isso, porque senão a gente chega lá com o bombeiro e o bombeiro vai fechar, vai lacrar o pátio. E aí não é legal porque atrapalha a DRFA, que precisa receber veículo roubado, aí o secretário liga pra gente, porra, cara, tá fudendo o Rio de Janeiro. Por quê? Porque os carros presos, roubados, não tem pra onde ir. Vai botar onde? Mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar aquela sacanagem que tá lá. Então, o Detran, o Detro, melhor dizendo, precisa fiscalizar muito melhor esse contrato. Para dizer a verdade, está mal fiscalizado. Eu, no meu modo de entender, suspenderia esse contrato. Presidente, e essa conta vai cair no estado do Rio de Janeiro. Queria fazer um encaminhamento, pedir a Vossa Excelência que a gente pudesse deliberar aqui o envio de um ofício ao Tribunal de Contas do Estado, em nome da comissão, requerendo a suspensão desse contrato, da mesma forma encaminhar para a Comissão Permanente de Orçamento da Casa o mesmo pedido para que possa deliberar na força do artigo 124 da Constituição do Estado, em ambas as hipóteses, a suspensão desse contrato e que possa permitir que o Detro faça um contrato decente com a Polícia Militar, mas pedir de imediato a suspensão desse contrato, presidente. Vamos deliberar agora, então. Agradeço. Eu queria, antes de colocar em deliberação, só saber qual a posição do senhor nesse momento, diante de tudo que foi dito aqui, porque nós vamos deliberar pelo Tribunal de Contas, pela Comissão de Orçamento, enfim. Mas queria saber do senhor, se não tivesse esse encaminhamento aqui, qual seria a postura do senhor diante de tudo que o senhor ouviu aqui? Presidente, no dia de hoje está suspenso a execução do contrato. Os senhores compareceram no pátio na quarta-feira, dia 7 de maio. No dia 6 de maio, nós notificamos o consórcio, eu encaminhei para o deputado Paul Bel, está na mesa do senhor, um relatório com todas as irregularidades. Certo. As operações elas começaram no dia 1º de abril e foi interrompida no dia 7 de maio, quando os senhores compareceram ao pátio. Do total, não tenho o que esconder, o foco foi em motocicleta, né? Houve uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar e o Detro com um novo convênio para essas operações. A Polícia Militar fez também vistoria nos pátios, eu entreguei para o senhor, está aí também, e vou entregar para o senhor os convênios, já entrego para o senhor. E após começar as operações dia 1º de abril, antes a empresa só tinha um pátio, o pátio Vargem Grande, e o Detro vem constantemente obrigando a empresa a abrir outros pátios, que ela tem que ter um pátio em cada lote. Então, por esse motivo, nós notificamos desde o início do contrato, por favor, deputado. Então, esse é um relatório onde o Detro notifica o consórcio desde que começou que ele tem que abrir o pátio, né? Mas ele se refutou e também, inclusive, pediu um reequilíbrio de contrato em função de ter diversos carros que são da operação da polícia, produto de crime, e não pode ser leiloado. Então já tem carro lá há 2 anos, que são aqueles carros de fato parecem que estão largados, já estão mais de 2 anos no pátio. Então ele pediu um reequilíbrio, lógico que a gente negou, não cabe isso, é um risco do contrato. Presidente, eu gostaria que o senhor caminhasse também a essa casa, o contrato na íntegra, se o senhor tiver em mãos, melhor ainda. Não trouxe. Contrato na íntegra com o consórcio Rio Parque, por favor. Mas hoje mesmo eu encaminhei. Você sabe quanto que estima o valor, mais ou menos, desse contrato? O contrato estimado, 16 milhões. E a licitação também gostaria de pedir, presidente, como foi feita a licitação? 16 milhões mais os ganhos variáveis, né? Porque o trâmite é totalmente, né, inaceitável. O Rio Parque recebe, até para a população entender, o Rio Parque recebe as diárias, a taxa do reboque, do usuário, deputado Val, através do Pix. Faz o Pix, cai ali, Rio Parque, cai na conta do Rio Parque. Aí depois, se ela quiser, ela presta conta com o Estado. O Estado não está arrecadando nada, cara. O papel está inverso, pô. A pessoa paga as taxas de reboque, de diária, no Pix pro Rio Parque, pô. Tinha que ser inverso. O Estado receber e repassar o percentual pro Rio Parque. Isso reza no contrato, presidente? Isso reza, deputado. Nós autorizamos fazer isso em função justamente do cidadão não ter que se deslocar dali para ir ao banco. Então, nós autorizamos, dentro do próprio Pix, do consórcio, ele pagar e, consequentemente, já prestar conta com o Detro. Mas ele só paga diária e reboque. Multa, documento, ele paga no banco. E não tem nota e aí, fiscal. Onde fica um amiguinho deles lá, cobrando R$70 por boleto pago. E, deputado Paul Bel, e não tem... Um dos pedidos que eu fiz ali na hora é que ele nos encaminhasse, e não fizeram isso até agora, né? Nota fiscal. As notas fiscais do serviço prestado, porque não tem... No mínimo, tem uma sonegação aí de serviço de ISS para a Prefeitura do Rio de Janeiro, no mínimo.
E eu acho que nós devemos caminhar esse relatório junto à delegacia fazendária, o deputado Rodrigo Amorim, porque existe uma sonegação Concordo com praticada. vocês. Mas também, e aí, há de convir que Deus é muito justo, né? Porque o dono dessa empresa, o Rio Parque, ele figura aqui, ó. Ele foi candidato a deputado federal, derrotado nas últimas eleições, o Jorge Esteves. Ainda bem, filho. Imagina esse senhor com o mandato que ele faria no Rio de Janeiro, que ele já está fazendo agora, roubando a população através do consórcio Rio Parque. Imagina se esse senhor aqui ganha a eleição de deputado federal, concorreu em 2022, é terceiro suplente, deputado Alan Lopes, do partido PROS, o proprietário do Rio Parque, esse que atormenta. E aí, população, se atentem a esse nome, tá? Jorge Esteves, porque com certeza no que vem ele vai tentar mais uma vez uma vaga na Câmara Federal ou Estadual, mas é ele que está roubando você aí, o trabalhador. Jorge Esteves, ó, esse cidadão aqui, ó. Eu entreguei o relatório está bem substanciado, tem motivos para permanecer suspenso, todas as irregularidades. Eles indicaram 5 pátios, só autorizamos o que já funcionava da RFA e Mesquita, só que nós fomos à Mesquita e eles não concluíram o que era para fazer. Então, diante disso, nós demos um prazo de 48 horas na terça-feira. No dia seguinte, os senhores estiveram lá, comuniquei à Polícia Militar, com o Coronel Brandão, o secretário Vitor, a imediata suspensão da execução do contrato. Só, presidente, me permite interromper, não adianta abrir novos pátios com os mesmos problemas. Então, os novos pátios, eles precisam abrir dentro de alguns critérios que nós mesmos estabelecemos dentro do Estatuto da Blitz, para evitar, porque vai abrir mais 4, 5 pátios, vai nos dar mais dor de cabeça. Não, deputado, nós não autorizamos eles a abrirem. Tá. Não autorizamos em função de não ter documentação e não estar de acordo com o que reza o termo de referência. Então, eles só ficaram com o pátio Vargem Grande e o pátio de Mesquita. Mas está no relatório também a indicação desses pátios, que não estão autorizados e não estão funcionando. Não estão autorizados? Não estão autorizados pelo DETRO. Eles abriram o pátio sem autorização? Eles indicaram que eles são obrigados a abrir por força de contrato e nós estamos obrigando isso. Só que eles indicaram, formalizaram o contrato, mas não tem alvará, não tem bombeiro. Então, Muito o DETRO não aceitou. Já vamos lá. Não aceitou e não está funcionando. E Mesquita? Não está funcionando. Mesquita está funcionando. Tem alvará, tem corpo de bombeiro, ele apresentou para o DETRO. Mas eu queria já convocar caminhar essa mesa para que nós possamos ir em comissão no pátio de Mesquita também. Deputado, nós fizemos uma outra fiscalização num pátio aqui no centro do Rio de Janeiro. A culpabilidade é toda do DETRO. Onde era o pátio da APL, na Leopoldina, ali virou mais um puxadinho de escola de samba para o senhor Eduardo Paes. Só que ali funcionava o pátio da APL. E aí, presidente, nós fomos lá, agora dia 13 desse mês. O que mais tem lá é moto e carro abandonado, presidente, que não deram destino. O que mais tem lá é moto e carro abandonado. A mesma prática da Rio Parque é da PL. E o DETRO não tomou nenhuma atitude enérgica, nem cabível, mediante ao pátio, que não pertence mais ao Estado, que não pertence mais ao DETRO, que virou lá escola de samba, não sei, e que está cheio de carro abandonado lá, cheio de moto abandonado. Agora, nós fomos lá dia 13 do deputado Marcelo Dino. Inclusive... E meio ao mato, e meio a desmanche, porque virou desmanche. Virou desmanche de veículo aquilo ali. Virou desmanche Painel de Land Rover arrancado. Painel de Land Rover, roda arrancada. Coronel, muito fácil. Quem quiser hoje uma placa fria para cometer qualquer crime no Rio de Janeiro, é só pegar ali, pô. É um amontoado de placa lá que não foram inutilizadas, pô. É só pegar ali. Pega uma placa, bota num carro, o carro fica frio, comete um crime, e aí? E o segurança teve a cara de pau de dizer que quem faz isso são os cracudos à noite. Eu falei, tu tá fazendo o quê então, porra? Então tua função tá errada, você é segurança, o cracudo entra aí, desparafusa tudo, arranca um painel da Land Rover, você não vê, tem alguma coisa de errado. Vamos deliberar. Só para terminar aqui a fala sobre Leopoldina. E aí, presidente, eu estou ali monitorando 24 horas aquilo ali. Eu estou com uma equipe nesse exato momento com um drone lá agora, sobrevoando lá. Porque eu tenho 2 denúncias sobre ali. A mesma denúncia feita por esse grande veículo de comunicação do nosso país sobre a venda de veículos roubados sem comunicar. O veículo é recuperado, vai para o pátio, é leiloado sem comunicar a DRFA e sem comunicar ao proprietário que o veículo foi recuperado e está sendo leiloado. Eu tenho outra denúncia que tem um carro, tem um veículo nessa situação ali naquele pátio. E pior, nós fomos dia 13 de março. Acabei de receber agora uma imagem aqui. Tem mais de 10 carros queimados lá agora, presidente. Pegaram fogo, meu irmão. Mais de 10 carros pegaram fogo lá agora. Na Leopoldina. Mais de 10 carros pegaram fogo. Tô ao vivo ali, tô com um drone lá agora. E não tinha esses 10 carros queimados no dia que nós fomos. É o que pode acontecer nesse pátio lá de Vargem Grande. Aquele amontoado de carro lá,
Qualquer fagulha. Já aconteceu no Washington Luiz. Já aconteceu. E aí, eu quero saber qual vai ser a medida do Detro com aqueles veículos que estão lá parados, que eu vou sair daqui agora, vou para lá, que estão lá abandonados, que ali virou um verdadeiro cemitério de veículos, motos, carros, virou desmanche, estão vendendo as peças dos veículos. Qual vai ser o destino, quais medidas serão tomadas pelo Detro em relação àquilo, porque o Detro é o fiel depositário, porque era a empresa PL abandonou, ou melhor, a empresa PL ganhou o consórcio junto. É porque você não sabe da narrativa toda, a empresa PL ganhou esse consórcio junto com a Rio Parque, pô. São co-irmãs, pô, na sacanagem. Só que aí, acho que não estava sendo... Aquele esqueminha, né? Não estava dando rentabilidade para a PL. Aquele velho esquema que todo mundo conhece. Não estava tendo rentabilidade para a PL, saiu, só que a PL continua arrematando todos esses carros de leilão da Rio Parque. A engrenagem não para. E aí, presidente, eu queria saber o que vai ser feito ali com aqueles carros e aquelas motos que estão ali no pátio do antigo pátio da Leopoldina da PL. Presidente, só um minutinho para a gente liberar o deputado Valdo César, que ele tem um compromisso. Só para colocar em deliberação, então, a votação da suspensão do contrato da Rio Parque sob o Tribunal de Contas do Estado e a Comissão de Orçamento dessa Casa. Como vota deputado Marcelo Dino? Favorável, senhor presidente. Deputado Felipe Poubel? Favorável. Deputado Rodrigo Amorim? Favorável. Deputado Valdo Ceasa? Favorável. E eu também voto favorável. Então, com os votos colhidos por unanimidade, fica aprovado. Obrigado, Val. Muito obrigado. Presidente, antes de Vossa Excelência concluir, eu queria aqui deixar claro, né, para quem nos assiste, que a audiência está enorme, que eu recebi aqui. Presidente, né, a única entidade do Estado hoje que tem contrato com reboque, com empresa de reboque, é o Detro. Então, está suspenso temporariamente a utilização de reboque no Estado do Rio de Janeiro. Sim. Está suspenso. Muito bom. Está registrado isso nos anais da Casa, presidente. Registrado. Ok, então. E, para finalizar, mandar um recado muito claro em nome desses dois irmãos aqui que são combatentes junto comigo aqui, dizer para você, né, que está fazendo parte dessa máfia, seja Rio Parque, seja a PL, seja mal policial, seja você quem for, nós não vamos parar, nós vamos continuar, e quem vai cair são vocês. Não pense que isso aqui é brincadeira, que isso aqui é teatro. Haverá quebra de sigilo bancário, fiscal, não é só vídeo, não. O vídeo é o início da operação, é o registro, para provar o que vocês fazem. Mas nós aqui fazemos um trabalho sério. E nós vamos quebrar sigilo bancário, fiscal, suspender contrato. E qualquer empresa que quiser entrar no Rio de Janeiro para prestar esse serviço, vai saber que para passar por aqui precisa cumprir todos os critérios, porque ninguém vai fazer covardia com o povo do Rio de Janeiro. Quero franquear a palavra ao deputado Rodrigo Amorim, não tem mais nada a dizer, deputado Poubel também. Nada mais a ver a tratar. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos e um bom dia.